Receba o esclarecimento da luz de Deus para iluminar o teu entendimento. Receba o esclarecimento da luz de Deus para iluminar o teu entendimento para a vida com Deus. A igreja de Cristo, que é um corpo místico formado por pessoas em vários lugares da terra, recebeu a missão do próprio Jesus de evangelizar, levar para o povo perdido as boas novas de salvação, pois a igreja já está nessa salvação e ela agora tem que levar essa informação para que outros que estão perdidos também recebam essa informação para ser salvo. Essa foi a missão que Jesus deu à igreja. Ele nos chamou e nos deu um ministério. A incumbência da igreja, o povo de Deus na terra, é de ser sal e luz. Isso em qual sentido, irmão Wellington? Não é no sentido religioso. Não é no sentido de usos e costumes de vida religiosa. Não é no sentido de você mostrar que é melhor do que os outros por meio da sua religião, da sua formalidade, da sua forma de vestes, usos e costumes religiosos. Não é nesse sentido. A diferença que nós temos que fazer no mundo é esclarecer o entendimento do povo que está perdido em relação à verdade de Deus. É levar para o povo o conhecimento do Evangelho, que é a luz de Deus, que ilumina o entendimento do homem que está nas trevas, com o entendimento obscurecido, impedido de conhecer a verdade, porque está nas trevas, no engano. E essa é a missão da igreja. Pessoas, somos nós. Jesus não deixou isso ortogado a nenhum ministério, instituição religiosa, sobre o domínio de um homem. Jesus deixou isso na responsabilidade de todos aqueles que estão nele, que formam a igreja, um corpo místico, a igreja de Deus. Não é uma instituição dentro de uma hierarquia de um governo humano. É preciso aprender isso. E qual é a missão da igreja? Pessoas, eu quando creio em Jesus, por meio da minha fé e da minha convenção a Cristo com o arrependimento, eu sou batizado com o Espírito Santo, recebo esse Espírito, que me dá a garantia de que eu agora estou justificado e em comunhão com Deus, isso no meu espírito que eu vou ter essa paz, e agora eu torno membro dessa igreja. Eu agora sou inserido nesse momento, nessa igreja, no reino de Deus. Não é dentro de nenhuma instituição. Não é dentro de nenhum ritual religioso, cerimonial religioso, feito pelo homem. É no ato que a gente se converte a Jesus, quando ouve o Evangelho e crê. Então, essa igreja que somos nós, pessoas, eu tenho minha responsabilidade. Eu não estou subjugado a um homem para cumprir a minha missão como membro da igreja. Eu não estou subjugado a um sistema religioso para cumprir a missão como igreja que eu sou membro e faço parte. Como membro da igreja de Deus que sou, como faço parte desta igreja, desse corpo de pessoas que são de Deus, que estão nos quatro cantos da terra, eu tenho o compromisso, a incumbência de proclamar essa paz, essa salvação, essa esperança que eu recebi em Cristo. A missão da igreja na terra, que somos nós, pessoas, é propagar as boas novas. É levar para o mundo o conhecimento da salvação. Isso é, quem é salvo. Só prega salvação quem é salvo. Só prega salvação com convicção, com ousadia e convicto dessa salvação, quem já está nela. E a igreja, pessoas que Deus estabeleceu na terra, está firmada e alicerçada no alicerce, no fundamento que é Jesus, o Evangelho. Essa igreja, a missão dela não é fazer obra social. Não estou dizendo que não temos que fazer, temos, mas o mundo faz obra social. A missão dessa igreja
Não é levar atração religiosa para ninguém. Não é falar que Deus é grande, que Deus é poderoso, que vai dar cura, casa, carro a ninguém. A missão dessa igreja, pessoas que foi resgatada por Cristo, liberta e transformada, porque conheceu a verdade, a missão desse povo que é a igreja na terra, não é de viver a formalidade religiosa que o mundo vive. Não é convidar ninguém a ser bonzinho dentro da religião e participar daquele grupo que se detém, os detentores da verdade, os detentores de Deus, que colocam para o povo entender que só tem a Deus ali, que tem que estar ali cumprindo toda a formalidade para ser de Deus. A missão da igreja não é essa. Ficar presa entre quatro paredes, vivendo numa formalidade religiosa, vivendo num culto rotativo, num culto formal, nas congregações, dentro de rituais, formalidade, sacrifício, movimentos religiosos. A igreja, nós não fomos chamados para isso. Para estar submisso dentro de um sistema, limitado às coisas de Deus a partir do sistema, onde tem a exclusividade, onde tem a soberania para determinar o que faz, o que não faz, o que é, o que não é. Nós, como igreja, não fomos chamados para isso. A igreja de Cristo na terra não foi chamada para viver esse sistema religioso que o mundo vive. Obra social o mundo está fazendo. O povo está mais preocupado em fazer comercial de suas obras sociais. Ajudar o pobre, o mundo ajuda. Pregar o amor, o mundo prega. Esse amor que o mundo vive, de hipocrisia um com o outro. Viver dentro de sacrifício religioso, o mundo vive. A igreja não foi chamada para estar centralizada em um ambiente e dizer ao povo, venha para aqui que Deus vai operar. A igreja não foi chamada para pregar essa mensagem. Nós, como igreja, fomos chamados, foi nos dado a responsabilidade de ir ao mundo, às pessoas, e anunciar a elas que Jesus é o caminho. Pregar a mensagem de salvação. Levar para o mundo a esperança da vida eterna. Levar para o mundo o conhecimento do livramento da condenação. Anunciar às pessoas o que Deus fez para salvar a humanidade. Nós, como igreja na terra, a nossa missão é essa. O mundo faz tudo isso dentro da formalidade religiosa. Agora, a pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar, só nós, igreja de Cristo, é que temos o compromisso e temos a ousadia e temos a graça de Deus, o Espírito Santo, para nos levar a comunicar essa mensagem ao mundo. A igreja não foi chamada para viver levando o povo a viver uma religiosidade na formalidade. A igreja não foi chamada para dar sopa, pão, para fazer obra social. A igreja foi estabelecida na terra para evangelizar. Pois não, amigo? O Lênin deixou uma encomenda para mim aí? Não. Vou ligar para ele. Liga para ele aí que estou sem telefone aqui. Deixou não, isso. Então vocês estão entendendo isso? É isso que eu quero que vocês entendam. A igreja não foi chamada para isso não, irmão. A igreja foi chamada para evangelizar, levar as boas novas, fazer o bom combate da fé contra todas as trevas que o mundo vive em relação aos preceitos de Deus. A igreja foi chamada como luz para iluminar o entendimento do povo em relação a Deus, a verdade, que liberta o povo. E o povo precisa conhecer. Como vão crer se não há quem pregue? Então esse é o ministério nosso, igreja de Cristo, povo de Deus, pregar ao mundo as boas novas, mostrar ao mundo, porque somos reis e sacerdotes. Para isso, está conduzindo o povo ao conhecimento de Deus. Nós não fomos chamados como igreja de Cristo para estar dentro de um ambiente restrito, no governo do homem, dentro de uma instituição. Nós fomos chamados para evangelizar pessoas. Essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa que está no seu alcance, no seu conhecimento, no seu trabalho, que não tem o entendimento de Deus, que você é responsável para levar a ela a luz do conhecimento de Deus. Esse é o nosso trabalho como igreja. Não é estar preso dentro de uma formalidade religiosa.
cumprindo sacrifício, devoção, obrigação, penitência, flagelo, vivendo ritualidades cerimoniais, formalidade religiosa, dentro do padrão religioso, achando que vai convencer as pessoas a Cristo por meio de testemunho religioso. Você só pode convencer alguém, só pode levar o conhecimento de Cristo a alguém pela pregação do Evangelho. Não é pelo seu testemunho religioso. Está descendo, viu, irmão? Não é pelo seu testemunho religioso. Jesus não mandou dar testemunho religioso para convencer ninguém a ele. Jesus mandou pregar. Pregar. Pregar é informar, é comunicar, é levar ao conhecimento do povo aquilo que Jesus ensinou, que Jesus mostrou, que Jesus revelou, que ele fez por nós, enviado pelo Pai. É isso que nós temos que fazer. Nós, como igreja, fomos chamados para isso. Não foi para ficar vivendo uma rotina religiosa, de encontros sociais, de formalidade religiosa, de trabalho, obrigação religiosa. Consagrar e devotar a nossa vida a uma vida religiosa. Não é isso. Nós temos que viver a vida normal neste mundo como luz, levando o entendimento àqueles que estão ao nosso alcance. Se comunicar com todos, não é se isolar dentro de quatro paredes, dentro de um sistema religioso, achando que é de Deus. É se comunicar com as pessoas, é ter a comunicação, é estar entre as pessoas. Como é que a luz vai brilhar se não tiver as trevas para iluminar? Então a luz brilha nas trevas. O povo hoje quer dar testemunho, quer ser muito santo, isolado nas suas comunidades religiosas, dentro da sua vida formal e das suas tarefas, como se fosse a vida santa para Deus. Não! A vida santa para Deus é você se converter a Cristo, pois é Ele que santifica. É Ele que justifica. É Ele que lhe torna capaz de ser recebido por Deus. Não é o seu sacrifício, não é a sua religião, não é a sua vida devota. É Jesus, irmãos. Nós temos que se converter a Jesus Cristo. Se converter é mudança de entendimento. Arrependei-vos e convertei-vos. É mudança de entendimento, é transformação no entendimento. É uma vida agora dirigida no conhecimento de Cristo. Não é dentro da formalidade religiosa. É isso que Deus quer de nós, irmãos. A igreja foi colocada aqui neste mundo para essa finalidade, para levar para o povo conhecimento da obra salvadora, da obra redentora, do grande ato de manifesto de Deus por amor ao mundo. Nós temos que levar isso. O povo está mais preocupado em pregar sobre roupa, sobre igreja, sobre religião, sobre Moisés, Isaac, Jacó, Abraão, Davi, a mulher. O povo está mais preocupado em pregar o azeite da viúva que vai acrescentar, que Deus vai prosperar, que Deus vai dar isso. Não é isso o evangelho que a igreja foi incumbida a levar para o mundo. O povo está mais preocupado em mostrar, seja santo, venha para a igreja, ande assim, não ande desse jeito, não vista isso. O povo está mais preocupado em formar no povo um robô da religião, que não use isso, não vista aquilo, não faça isso porque a religião é assim. Não é esse o caminho que leva o homem à santidade, à vida com Deus. Não adianta você se sacrificar, ser devoto, praticante, se flagelar, viver penitência, estar dentro de uma vida radical, dentro da religião, porque nada disso lhe leva a Deus 1 centímetro. Não aproxima você de Deus essa vida religiosa. Paulo era um grande zeloso da religião. Paulo era um grande praticante da religião. Paulo ele vivia cumprindo, buscando cumprir e seguir tudo que a religião pedia. Paulo disse: isso eu considerei como esterco. Essa prioridade que eu tinha na minha vida não valia de nada para eu chegar a Deus. Eu precisava ter o conhecimento de Cristo. Eu reputei tudo isso por Cristo. Eu preciso ter o conhecimento de Cristo para receber a riqueza do alto, para poder chegar a Deus, andando pelo verdadeiro caminho. É por Cristo, não é por uma vida religiosa, praticante, zeloso, e tem muitos que é fanático. A igreja não foi colocada na terra para viver uma disputa de religião como hoje vive. Cada igreja quer ser a mais cheia de Deus. Cada igreja é a verdadeira. Cada igreja quer disputar o membro da outra. Quem tem mais membro. E o povo lá preso, escravizado, perdido, centralizado, numa bolha, livre de buscar o conhecimento de Deus. Preso naquilo que os homens estão lá determinando pelos seus preceitos para o povo viver.
E o povo perdido de Deus, o povo não cumpre a missão de igreja. Jesus não chamou homens para estar submisso dentro de um sistema, preso, robotizado, escravizado, na dependência, centralizando sua vida numa devoção a um sistema religioso como se fosse para Deus. Jesus não chamou ninguém para este caminho, para esta vida. Jesus chamou para estar nele, guardar a palavra dele, seguir a ele, crer nele, buscar estar nele, a palavra dele em nós, aprender dele, pregar a obra de Deus ao mundo, que não é obra de igreja. A obra de Deus é Jesus. É isso que a igreja, a obra de Deus que a igreja tem que levar ao conhecimento do mundo é Jesus, porque a igreja não foi chamada para fazer obra de Deus. Obra de Deus não se faz. O próprio Deus que fez essa obra, a igreja é chamada para divulgar essa obra e anunciar ao mundo esta tão grande obra de Deus, a obra redentora para salvar o homem perdido e julgado no seu pecado, para que o homem receba remissão, justificação, para que seja salvo. É essa obra que nós temos que anunciar essa humanidade perdida, irmão. Não é chamar ninguém para ser bonzinho, se converta à religião, venha para a igreja, para Deus mudar a tua vida, e você agora mudou sim a vida. Mudou a vida no sentido secular, mas no sentido espiritual com Deus a vida continua pior, porque agora você está mais cego do que antes. Por que está mais cego? Porque agora na religião você entende que já está em Deus. Está tão perdido do que aquele que está lá, vivendo ainda o profano, o pecado normal. Porque, pelo fato de você estar numa religião, numa igreja, isso não quer dizer que você é de Deus, é santo, está vivendo fora do mundo. O mundo é tudo aquilo que está fora dos princípios do Evangelho. E essas igrejas, essas religiões, e quem está vivendo dentro delas, estão fora dos princípios do Evangelho. Não faz parte do povo de Deus. A igreja foi chamada para pregar ao mundo a obra de Deus. Anunciar Cristo, mostrar o caminho da esperança, mostrar o homem que Deus operou, a grande obra de amor, de misericórdia de Deus por nós pecadores, para o homem receber através de Cristo esta graça de Deus. Não é para o homem fazer campanha, pacto, voto, promessa, subir escada, andar de joelho, ralando os pés, para Deus abençoar ele. Não, isso aí é anátema. O que nós precisamos anunciar é que através de Cristo o homem é abençoado, o homem é livre, o homem é liberto. Não é através de campanha de libertação, de campanha de quebra de maldição, de campanha de marcha, campanha de chave, campanha disso e daquilo outro. Tudo isso é anátema. O povo está vivendo uma vida com Deus perdida, em vão. Sacrifício de tolos estão praticando. Estão devotando sua vida, estão priorizando seu viver na religião, não a Cristo. Não a Cristo! Não a Cristo! Ninguém pode servir a Cristo, está andando com Cristo, está em Cristo, dentro de nenhuma igreja ou religião. Ou você é fiel a Jesus, ou é fiel a esse ministério que o cabeça, o governo é do homem e não de Cristo. Observe quem é o governo que você está submetendo como se fosse a Deus. Se é o governo de Deus por Cristo, ou se é o governo do homem pelo sistema religioso nas igrejas. Cuidado, irmão. Nós, como igreja, povo de Deus na terra, temos que levar para o povo o convite de Deus à humanidade. Mas, irmão, qual é o convite de Deus? É o Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, a gente entra num combate contra o reino das trevas. Quando pregamos o Evangelho. A igreja é o reino da luz. E nós combatemos contra as trevas. Com o quê? Com a verdade do Evangelho, anunciando ao mundo. O Evangelho é o chamado de Deus para a humanidade. Você pode ver isso lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Para você alcançar a glória de Jesus Cristo, é pelo Evangelho que Deus lhe chama. Esse Evangelho que leva você a Cristo. E quando você crê nesse Evangelho, você agora é selado. Faz parte do corpo igreja. Herdeiro da promessa. É o que Paulo vai dizer aqui em Efésios. Capítulo, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa da gente conhecer. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste
a vossa pregação, a vossa salvação, né? Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Paulo está aqui orientando os Efésios, dizendo: vocês também estão predestinados. Depois que vocês ouviram o Evangelho, não é predestinado de antemão. Vocês estão na eleição. Vocês estão predestinados a esta glória porque vocês ouviram o Evangelho e creram. E depois que vocês ouviram o Evangelho e que creram no Evangelho, vocês foram selados com o penhor, com o selo, com a garantia de Deus, que é o Espírito Santo, para o dia da redenção, para a promessa da glória de Deus. Aleluias! É o Espírito Santo, irmão. Quando você crê em Jesus pela mensagem do Evangelho, você é selado, você torna-se membro do corpo de Cristo, você é inserido no reino de Deus, você nasce de novo, entra na sua vida uma transformação espiritual no seu entendimento, pelo Espírito Santo, que lhe dá um novo nascimento. Esse Espírito Santo é o batismo que você recebe para a remissão de pecado, que lhe dá certeza, a convicção da comunhão com Deus. E esse batismo, só quem batiza é Jesus. Quando você ouve o Evangelho e crê. Por isso que Jesus disse: ide pregar o Evangelho. Essa é a missão da igreja. Pregar o Evangelho é anunciar a obra de Deus, anunciar o grande amor de Deus por onde o homem é salvo, pelo aquilo que Deus realizou em Jesus. Quando o homem crê, ele é salvo. Foi o que Jesus disse: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Jesus não chamou você para ser robotizado, escravizado, alienado, servindo com a vida centralizada dentro de uma formalidade de igreja, religião ou qualquer instituição. Jesus chamou você para ser livre. Permaneça na liberdade com que Cristo vos libertou. É o que Paulo vai dizer aos Gálatas, capítulo 5, versículo 3 e o 4, versículo 1, 2, 3 e o 4, aliás. Dá uma lidinha lá, irmão. Jesus, em canto nenhum, orientou ninguém a estar dentro de nenhuma igreja ou instituição religiosa, seja ela qual for, como lugar de encontrar Deus, como casa de Deus, como lugar de adorar a Deus, como lugar de servir a Deus, como lugar de ser de Deus, como lugar onde Deus vai te abençoar, como lugar onde você vai servir a Deus, fazer obra de Deus. Isso quem ensina é o diabo através dos homens falsificadores e mentirosos que levam você a apostatar da fé com esses ensinos de demônios. O lugar que Jesus ensinou a ir e a estar foi nele. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. João 15, 7. O lugar que Jesus mandou a gente estar firmado com a nossa vida de fé em Deus é nele e na palavra dele. Jesus vai dizer: eu comparo o homem prudente, aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse edifica a sua casa na rocha. Vem ventos, tempestades, vendavais, combate contra essa casa. E essa casa não há de cair. Por quê? Porque ela está firmada na rocha. Aonde é essa rocha que eu tenho que estar firmado na minha vida para não me desviar de Deus, para não ser tirado da direção de Deus? É a igreja? Não. Jesus não ensinou isso. Então quem ensina isso? Se Jesus não ensinou. Porque hoje a multidão entende que é a igreja o lugar de conexão com Deus. O lugar central para você viver para Deus. Como é que a multidão hoje vive esse ensino? Quem ensinou? O diabo. O diabo através dos homens. Jesus não ensinou isso. Em nenhum lugar Jesus ensinou alguém a ir para algum lugar restrito chamado igreja. E quando Jesus trata de igreja, quando ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a pedra não é Pedro, nem Paulo, nem João, nem pastor, nem papa, nem padre. A pedra é Jesus mesmo. A revelação, o conhecimento dele, a palavra dele. E quando ele diz: edificarei a minha igreja, a igreja de Jesus não é a Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Universal, Reino de Deus, Graça Internacional, não é Adventista, não é Congregação Cristã do Brasil, não é nenhuma dessas religiões evangélicas, nem qualquer outra, nem católica, nenhuma, nem Cristiano de Jeová, nem Mórmon. A igreja de Deus, que Jesus disse: a minha igreja é pessoas que crê nele,
se converte a Ele, está firmado nele, não dentro de nenhuma instituição religiosa. Mas o diabo engana, manipula, criou uma ideia que parece verdade e o povo está vivendo na mentira, pensando que estão na verdade dentro das suas igrejas. Nós, como igreja de Cristo, individual, somos membros. E esses membros não é povo de Deus se estiver dentro de um local chamado igreja. Esses membros é que formam a igreja. Esses membros é de Deus porque está selado pelo Espírito Santo. Deus conhece os que são seus. Os que são de Deus não é quem está em nenhuma religião. É os que estão em Cristo, selado e guardado pelo Espírito Santo e devotando sua vida, andando e estando na palavra dele. Esses são os que são de Deus. Esse é o povo que forma o corpo místico de Cristo, chamado Igreja de Deus, que vai ao céu, que tem que estar na terra ainda cumprindo o seu compromisso enquanto aqui estiver. Pregar, divulgar, anunciar, levar ao mundo o conhecimento da verdade que liberta. O Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Jesus não mandou pregar para ninguém estar dentro de igreja, ser batizado para ser salvo, dar o dízimo para ser salvo, guardar o sábado para ser salvo, participar de uma igreja, senão não é de Deus, para ser salvo. Tem que estar lá cumprindo o ritual, a formalidade. Tem que ter uma igreja para ser de Deus e ser salvo. Jesus não mandou pregar isso. Quem prega isso é o diabo, através dos homens mentirosos, os ministros de Satanás, que coloca essa mentira no povo como se fosse verdade. Jesus, o convite dele é: vinde a mim, aprendam de mim, creiam em mim, estejam em mim, guardem as minhas palavras. Jesus mandou a igreja, que somos nós, ensinar ninguém está dentro de nenhum lugar para ser de Deus. É nele. Quem crê nele será salvo, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a esperança da humanidade, ele é a ressurreição de quem está morto, ele é a paz de quem está atribulado, ele é quem levanta quem está caído, ele é quem traz as bênçãos de Deus para quem está na maldição do pecado. É Jesus, por Jesus. Então, nós como igreja temos que pregar isso para o povo. Para de pregar a tua igreja, a tua religião. Para de ser defensor de princípios e valores de igreja. Vai pregar o Evangelho, vai defender e guardar e seguir os princípios e os valores do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Amém? Meu trabalho é esse, evangelista Hélio Ramos, membro do corpo de Cristo, Igreja de Deus, onde eu estou inserido, aleluia, estou no selo, estou selado pelo Espírito Santo, aguardando o dia da redenção desse corpo, onde meu espírito vai habitar num corpo glorificado. Se você quer ter essa esperança, se converta agora a Jesus, porque amanhã pode ser muito tarde. E aprenda o que é a igreja. E aprenda o seu compromisso como membro dessa igreja. E cumpra o compromisso que foi lhe dado dentro da capacidade que Deus lhe deu, para você abençoar outras vidas, levando o conhecimento da verdade do Evangelho. Amém?